Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Nós temos muitos motivos para celebrar o Senhor. O salmista ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quero convidar você no seu lugar, levantar suas mãos, a sua voz, rasgar seu coração na presença dele. Vamos fazer uma festa juntos nesse lugar, celebrando o nome do nosso Deus, amém? Aleluia! Cantai louvores ao Senhor, exultai ao Deus da salvação. Ele, não nós quem nos formou, se prostrem da tribo e nação. Ao Supremo Deus, ao Supremo Deus, louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Vamos juntos, cantai, cantai, louvores ao Senhor, exultai ao Deus da salvação. Ele, não nós quem nos formou, se prostrem toda tribo e nação. Ao Supremo Deus, ao Supremo Deus, ao Supremo Deus, louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus terrível, mais que os falsos deuses, louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus terrível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus terrível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, ao único Deus terrível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh. Vamos, exaltamos Yahweh, Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh. Ele é exaltado, está exaltado sobre todo nome. Não há outro igual a ti, Yahweh, Yahweh. Expiações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações, soberania, ao Deus temível, aleluia, Yahweh.
Senhor. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Yahweh, nome mais alto do que todos. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Yahweh, nome mais alto do que todos. Povos, tribos, vamos juntos? Declare. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Yahweh, nome mais alto do que todos. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Yahweh, nome mais alto. Mais uma vez, declare. Povos, tribos e nações. Vamos, igreja. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Povos, tribos e nações confessarão seu nome. Yahweh, nome mais alto do que todos. Exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos. Tu és digno, Senhor, não há outro. Yahweh, exaltamos Yahweh. Cante. Exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh. Aplauda o nome dele. Oh, exaltamos a ti, Senhor. Oh, nossa rocha firme, nosso firme fundamento, inabalável. Aleluia. É nele que nós colocamos a nossa esperança. É nele que nós olhamos. É para ele que está os nossos olhos. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Salmos que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Ei, se você entrou nessa noite com seu coração quebrantado, triste, angustiado, eu quero te dar um conselho. Olhe para o Senhor, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Ele nos satisfaz. Ele nos satisfaz. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o seu amor nos atraiu, Pai. E nós percebemos e entendemos que não podemos viver sem ti, Senhor. O teu amor me trouxe aqui para entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Essa é a minha história. O seu amor me trouxe aqui, em tua presença, para entender que sou de ti. Em outros lugares, declarei. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente, cante. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Oh, pra onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna?
eterna. O teu amor, cante. O teu amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti, pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente da tua glória. Levante suas mãos a Ele, cante. Faça a sua rendição a Ele. Declare o nome do Senhor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Eu sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Quantos querem contemplar Ele? Eu só quero te contemplar. Jesus, Jesus, a minha alma tem fome e sede da tua presença. A minha alma deseja a tua presença, os teus átrios, Senhor. Eu te amo, Senhor. Preciso de ti. Sou dependente, vamos juntos, declare. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Queremos te contemplar, te contemplar. Eu só quero te contemplar. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Existe uma igreja neste lugar que espera eu encontro com seu noivo. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Oh, ora vem, Senhor Jesus. Clamamos, ansiamos. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Vamos, igreja, vamos. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Tem fogo, cante. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.
minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Tu és bem-vindo. Maranata. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia. Maranata fala de um tipo de pessoa que tem fome e sede e almeja a presença, a volta do nosso amado. Você almeja a volta dele? Ou você está tão enraizado nesse lugar, tão firme nessa vida que você não quer sair daqui? A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Tem uma noiva aqui que pode dizer vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Aleluia. Oh. Ele é digno de nosso amor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno de toda a nossa vida, de todo o nosso amor. Deixou sua glória, cante. Deixou sua glória por mim. Se fez desprezível por mim. Levou todo o fardo que era meu. Levou o pecado que era meu. Me deu sua paz pra sempre. Me deu alegria pra sempre. Me deu sua vida, cante. Me deu sua vida pra viver. Me deu sua graça. Me deu sua graça pra vencer. Levante sua voz, as suas mãos e cante. Jesus. Jesus, toda glória somente a ti. Vamos, igreja, vamos lá, juntos. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro. Não há outro igual a ti. Tu és o rei da glória. Tu és o rei da glória. Minha vida loa a ti. Tu és o rei da glória. Tu és o rei da glória. Nada se compara a ti. Jesus, toda glória, cante. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, Jesus, toda glória somente a ti. vamos lá. Jesus, toda glória. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, 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 toda glória somente a ti. Não há outro igual
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus e vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque não tenho medo, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo está. está nas mãos, está nas mãos, Está nas mãos do meu Jesus e vivo está. minha vida está nas mãos, Está nas mãos do meu Jesus e vivo está. que vive está, que vive está. Oh, aleluia, aleluia. Estamos firmes nessa promessa do Senhor. Aleluia. Eclesiastes 11, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu o acharás. Versículo 2 diz: reparta ainda com 7 ou com 8, porque você não sabe o mal que virá depois. Essa palavra fala sobre generosidade, sobre fidelidade, mas também o sábio Salomão nos dá um alerta. Porque quando nós lançamos uma semente no reino de Deus, a gente não sabe onde essa semente ela vai germinar, em quem Deus vai fazer brotar o retorno das nossas sementes. Então, às vezes, essa pessoa que está do seu lado aí pode ser quem Deus vai usar na sua vida para abrir portas sobre você. Então, irmão, reparta, lança o teu pão, lança sobre o reino as tuas sementes e descanse, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Esse é o momento dos nossos dízimos e ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, nós temos aqui os gasofilados à direita, à esquerda. Você pode fazer por QR Code. Ei, querido, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Cada semente que você lançar no reino, Ele fará voltar para você. Amém? Então nós vamos fazer isso com alegria. Aleluia. Louvor e
coisa maravilhosa nós estarmos reunidos para buscar o Senhor, para adorar, para entregar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Que coisa mais fantástica. Você pode se sentar, se você tiver aí um lugar para você sentar. Talvez você tenha um lugar vago ao seu lado aí. Ergue a mão se você tem um lugar vago ao seu lado aí. Tá bom? O pessoal que está lá atrás, tem lugares vagos do lado dessas pessoas que estão aí. Gente, é um problema muito bom da gente resolver, né? Por isso que nós estamos lá na casa nova, para que esse problema aqui a gente possa ter apenas no lugar novo. Quando a gente dobrar, triplicar de tamanho, o Senhor tem nos abençoado, nos acrescentado. É tão bom nós estarmos juntos para glorificar o Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que você que nos visita está aqui. Sinta-se muito bem-vindo neste lugar, para estar com a gente. Você que veio, talvez, participar deste momento de formatura, seja muito bem-vindo. Você que ouviu falar e foi convidado, você é sempre bem-vindo para estar aqui. Você que está sempre com a gente é muito bem-vindo. Quero compartilhar com você as comunicações, aquilo que vai acontecer neste mês. Ainda tem muita coisa para acontecer neste mês de dezembro, muitos cultos especiais, já entrando também em janeiro. Cadê a galera aí do Hype do Brave? Aí, ó. Hype Brave, os nossos jovens e adolescentes vão ter um encerramento, um retiro de encerramento juntos, sexta e sábado agora, 12 e 13, sexta e sábado agora, acontecendo. Conversa então com os líderes, com o pastor Erasmo, o pessoal do Brave, com o Bruno Cresta, o pessoal do Hype dos adolescentes. Vai ser muito legal, juntos, Brave e Hype, nesse encerramento. Domingo que vem, gente, nós teremos aqui um culto muito especial, o culto do amigo. Já há alguns anos nós realizamos esse culto. E qual é a proposta desse culto? A proposta é que você possa convidar os teus amigos e ter uma oportunidade de dizer para eles: eu quero compartilhar com você algo que tem mudado a minha vida. Eu quero compartilhar com você algo que tem mudado a minha história, Jesus. E você pode convidar essas pessoas para estar aqui contigo. Você talvez tenha recebido lá na entrada um convite, talvez você, obrigado filhinha, você talvez tenha recebido lá na entrada esse convite. Você pode pegar ao final vários desses, para que você convide os seus amigos, suas amigas, para estar aqui com a gente na semana que vem, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite. Nós teremos esse momento especial, o culto do amigo. Na semana seguinte, gente, dias 20 e 21, preste atenção, nós teremos o nosso especial de Natal. Nosso especial de Natal, olha que legal, o tema desse ano é o caminho da promessa. Está acontecendo já vários ensaios. A gente vai ter aqui coral infantil, coral adulto, a gente vai ter aqui peças teatrais, vamos ter apresentações também dos adolescentes, enfim, vai ser um culto todo com essa temática, levando para essa promessa maravilhosa de um Deus que se fez presente. Então você pode também convidar teus familiares, teus amigos. Quando vai acontecer? Vai acontecer nas 2 sessões, ok? 2 sessões para todo mundo poder participar. Sábado à noite, dia 20, às 19h30, e domingo, dia 21, também às 19h30. Então, neste final de semana do dia 21, nós não teremos o culto da manhã acontecendo, ok? Nós teremos o culto no dia 20, sábado à noite, e no dia 21, os dois às 19h30, este especial de Natal maravilhoso. Não fique de fora, convide seus amigos para participar também. Semana seguinte, no dia 28, nós teremos aqui o culto de gratidão, um dia maravilhoso em que a gente vai poder agradecer a Deus pelos seus grandes feitos, louvar o Senhor pelo ano de 2025, pelas bênçãos, pelas vitórias, até mesmo pelos momentos de desafios em que o Senhor nos fez ultrapassar. E também a gente vai revelar aqui o tema do ano de 2026, então estamos muito animados para isso. Não acabou ainda o ano. No dia 31, nós teremos aqui o culto da virada. O culto da virada vai começar às 22h30, é um culto diferente. A ideia é que cada um possa trazer algum prato, alguma coisa, para uma confraternização, para um momento aqui em família e igreja. Então talvez você diga: olha, não tenho, minha família não está aqui, não vou para lugar nenhum, eu quero participar. Olha, corre para cá, corre para a igreja. 22h30, no dia 31, o culto da virada acontecendo. E para entrar janeiro, daqui a pouco a gente vai compartilhar
compartilhar com vocês muitas e muitas coisas para o ano de 2026, mas já se prepare para algo maravilhoso. Todas as quintas-feiras de janeiro, nós teremos aqui o Profetizando 2026. Cultos especiais, todas as quintas-feiras de janeiro acontecendo. Então, muita coisa boa pela frente. Que Deus abençoe você. Boa noite. É com grande alegria que celebramos hoje a formatura de vários cursos e classes em nossa igreja. A vida é feita de etapas que nos levam ao crescimento, e isso acontece em todas as áreas. Quando nascemos de novo, de acordo com a orientação bíblica, precisamos ser alimentados pela palavra, assim como uma criança necessita de leite para se desenvolver. Nossa igreja carrega o nome de Verdade que Liberta. A palavra de Deus liberta. Jesus é a própria palavra viva. E esta é a razão pelo qual valorizamos tanto as classes de estudos bíblicos, fundamento, identidade e academia, que proporcionam um amplo conhecimento e experiência com o Senhor e sua palavra. A academia contém 3 módulos: Deus caminha na história, visão panorâmica e histórica do Novo Testamento e história da igreja. O primeiro módulo, conhecido por DCH, passa por toda a Bíblia, conectando com os principais acontecimentos históricos da humanidade. Como o nome diz, o estudo conduz a perceber o Deus soberano, criador e sustentador do universo, caminhando na história dos homens até os nossos dias. O segundo módulo, NT, dá uma visão panorâmica e histórica dos acontecimentos do Novo Testamento e a implicação disso para as nossas vidas como seguidores de Jesus. O terceiro módulo, História da Igreja, nos insere na continuidade e expansão da Igreja de Jesus, desde a morte dos últimos apóstolos até os nossos dias. Uma história que está em curso até hoje e que conta com a minha e a sua participação. Mas além da academia dos adultos, hoje celebramos o cumprimento de etapas também das nossas crianças. Conhecer a Jesus e aprender a amá-lo é algo que deve começar muito cedo na vida das crianças. Por crermos nisso, nossa igreja tem dentro da faixa etária infantil a Escola Bíblica para Crianças, que contém também 3 módulos, sendo eles Vida com Jesus, Uma Vida com Propósito e O Homem com Deus. A cada semana, nossas crianças da escola bíblica têm não apenas aprendido a Bíblia, mas conhecido mais a Jesus e sido levadas a ter experiências pessoais com Ele. Temos visto o resultado de crianças nascendo de novo e sendo despertadas para cumprir o propósito que Deus tem para elas nesta geração. Para testemunhar a importância da escola bíblica para as crianças, o nosso pastor teve sua experiência de conversão em uma das aulas da escola bíblica. Uau! A tarefa de conduzir os filhos a Deus, de acordo com a Bíblia, pertence aos pais. Contudo, a igreja, como uma grande família, busca proporcionar momentos e criar programas para auxiliar os pais nessa tarefa. Neste momento, convidamos as professoras Sheila Cressa, Vanessa Saguier e pastora Dainha, que além de professora, também é líder do Play, para virem até o palco receberem os alunos que concluíram o módulo Vida com Jesus. E com alegria chamamos os alunos: Arthur Jimenez Scheffler, Benjamin Rafael Heinrich, Cecília Israel Ismanioto, Heitor Vicente Orlandini, Helena Scherer Tio e Vicente Peixe Carleto. Estendemos desde já nosso sincero agradecimento às professoras
por toda a dedicação, zelo e amor que vocês empenharam para acompanhar as crianças nesta jornada. Vocês fizeram toda a diferença. A recompensa do Senhor é certa. E agora vamos receber com alegria as crianças que hoje estão se formando na escola bíblica e que neste ano concluíram o módulo O Homem com Deus. Este módulo é como se fosse o DCH para as crianças, um conteúdo incrível que imprime nelas o amor intencional de Deus e nos atrair para Ele. Chamamos ao palco as professoras Jéssica Braux Martins, Luana Tessari Krause e Sara Emily Castro para receberem os formandos e tirar uma foto com a turma. E agora convidamos os alunos Raquel Braux Martins, Clara Lisone, Heloísa Eduarda Lira Neves, Enzo Gabriel Orlandim, Heloísa Rossim Eduardo, João Otávio Chug, Cauê Bush Pimentel, Laura Franzman Noé, Letícia Scherer Bernard, Lissa Saguier Moreira, Luísa Valarça Casagrande e Lucas Gabriel Moraes. Honramos mais uma vez as professoras que com tanto carinho acompanharam essas crianças durante todas as quartas-feiras, imprimindo em seus corações a fé e o amor de Jesus. Isso não tem preço e como igreja reconhecemos e honramos a dedicação e diligência. Também parabenizamos todos os pais e mães que mesmo com esforço trouxeram seus filhos, entendendo a importância de eles receberem um conteúdo que aproximem ainda mais do Senhor. Certamente colherão frutos deste investimento. Palmas! Nossa igreja carrega em seu nome, Verdade que Liberta, a descrição da nossa missão: levar as pessoas à liberdade pelo conhecimento da verdade. Por esta razão, cultivamos com muito esmero e incentivamos todos a prosseguir em conhecer o Senhor através da Bíblia. A Escola Bíblica das Crianças, as classes, o programa 30 Semanas e os cursos da academia são um convite para chegar mais perto do Senhor e conhecer o seu coração. Neste ano, 105 pessoas concluíram a classe Fundamento e 47 a classe Identidade. Queremos convidar a todos esses alunos que estiverem presentes hoje a se colocarem em pé. Classe Identidade e Fundamento. Muito bem. Parabéns por iniciarem essa jornada de conhecer mais do Senhor e a nova vida que Ele oferece. Muito bem. O programa 30 Semanas tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas. É perceptível o antes e o depois da jornada. Todos nós temos marcas em nossa personalidade e comportamentos que nem sabemos a raiz deles. Esse programa tem sido usado pelo Espírito Santo para fazer cirurgias profundas na alma dos que têm se exposto a esse tempo de cura. Convidamos Paulinho e Karina, que estiveram à frente da turma, para subirem ao palco, bem como todos os que concluíram o programa. Enquanto sobem, Natália Rendes, como representante da turma, compartilhará o seu testemunho. Sou uma filha amada de Deus, vencedora da orfandade, da rejeição e da ira. Meu nome é Natália. Oi, Natália. Sou a irmã mais velha de 3 irmãos. Embora minha vinda ao mundo não tenha sido planejada,
Desde que meus pais descobriram a gravidez, me desejaram e me esperaram com muito amor. Tenho lembranças muito boas da minha infância. Os passeios de domingo com meu pai, as brincadeiras na rua e as férias no sítio. Mas também vivi alguns momentos difíceis, como o dia em que um homem me perseguiu na rua, ou quando meu pai e meu tio discutiram em um jantar em minha casa. Por eu ser uma criança amorosa, fiquei triste, porque meu tio foi embora, nervoso pela situação sem se despedir. Quando eu tinha 11 anos, nos mudamos para Mercedes. O ambiente em casa se tornou mais tenso, e eu comecei a reagir com gritos, isolamento e rebeldia. Nesse mesmo ano, um menino deu um tapa em minha bunda, então me tornei muito agressiva com outros meninos e muito reativa. Mas aos 12 anos conheci Jesus, fui batizada e ele transformou completamente a minha vida. Sempre sonhei em me casar, ter filhos e construir uma família. Em 2013, aos 17 anos, comecei a namorar o Andrei. Em 2017, nos casamos com a bênção dos nossos pais. Hoje temos nossos 2 presentes de Deus, Helena e Davi. Durante o processo do 30 semanas, o Espírito Santo começou a ministrar profundamente no meu coração. Eu dizia que não me importava com o que os outros pensavam ou diziam de mim, mas percebi que aquela força e independência que eu achava ter eram, na verdade, mecanismos de defesa. Descobri as raízes da ira e da culpa que carregava desde a infância, por ser a irmã mais velha e assumir responsabilidades que não eram minhas. Consegui me perdoar por todas as vezes que descontei minhas emoções em doces ou pelas vezes em que eu tive crises de ira. Aprendi que quando a gente se perdoa, o passado não muda, mas o futuro é completamente transformado. Fui curada da rejeição, da culpa e da rigidez. Perdoei meus pais pelas cobranças excessivas. Mesmo conhecendo Jesus há 17 anos, foi através do 30 semanas que eu compreendi o verdadeiro descanso e a liberdade que só o Senhor nos dá. Em Hebreus 10, 22, 23 está escrito: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com uma firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Para encerrar, gostaria de agradecer ao meu marido, que me incentivou a fazer o programa 30 Semanas e ficar com as crianças para que eu pudesse vir. Ao pastor Fred e Paula, que me incentivaram também. Agradeço ao Paulinho e a toda a equipe do 30 pelo comprometimento. Ao meu grupo de partilha por cada momento em que abrimos os nossos corações. Também agradeço a Jaque, minha confidente, por estar comigo nesse processo. Aos nossos pastores, que sempre disponibilizam cursos e ferramentas de cura, como 30 Semanas. Por fim, obrigada pelo seu silêncio. Amém, que lindo! Parabéns, pessoal! E chegamos na academia. Convidamos agora a pastora Janete, idealizadora dos cursos, e o nosso pastor Tiago para subirem ao palco e receber os alunos que concluíram os 3 módulos, sendo este último História da Igreja. Também chamamos os formandos: Ana Paula Noé Martini, Clarice Wenzel, Erasmo Ferreira Santos Marinho, Fernanda Alves Linhares, Sara Emily da Cruz de Castro e Ubiraci Linhares de Souza. Representando a turma, a aluna Ana Paula lerá parte do seu testemunho. Boa noite. Chegar até aqui hoje é emocionante. Há 6 anos atrás, aproximadamente, em meu coração começou a nascer um anseio por conhecer mais sobre a palavra. Me entreguei a Jesus ainda criança, mas mesmo por anos dentro de igrejas, eu sentia que ainda não sabia o suficiente. E eu queria entender melhor os contextos dos textos que eu lia.
e como as coisas aconteceram até chegar nos dias de hoje. Estudar o DCH e o NT já me fez contemplar maravilhas do que Deus já fez, mas a história da igreja foi a experiência da graça de Deus sendo derramada sobre minha vida à medida que as aulas iam acontecendo. Vibrei com os avanços da igreja e com os movimentos avivalistas. Chorei com as histórias de pessoas que deixaram o seu legado. E celebro a vida da nossa pastora, que dedicou tantos anos de estudos e compilou esse material para que chegasse até nós. É realmente um privilégio viver essa experiência. É uma resposta a uma oração que entreguei ao Senhor anos atrás. E agora tenho a responsabilidade de compartilhar o que tenho aprendido. Já não sou a mesma de antes. Continuo precisando da graça do Senhor, mas sou e somos relevantes com Cristo neste tempo para fazer a diferença na terra e fazer Cristo conhecido. Ao longo dos anos, milhares de alunos de todas as nossas igrejas já passaram pelo módulo da academia DCH. E de acordo com seus testemunhos, o curso foi um marco divisor em sua jornada com Deus. E como passaram a entender a Bíblia, este ano não foi diferente. Celebramos a transformação maravilhosa que Deus fez durante esse curso na vida de cada um, o que também nos inclui, porque fazemos parte da turma. E neste momento, convidamos Keila Sutani para se juntar aos nossos pastores aqui ao palco. Ela conduziu a turma com muita dedicação e carinho. Uhul! E também convidamos todos os alunos para subirem aqui, enquanto 3 representantes da turma, Júnior Jores, Jéssica Bloch e Geise Carleto, compartilharão alguns trechos do que cada aluno escreveu, como testemunho daquilo que Deus fez em seus corações. Iniciei este curso sem muita expectativa. Na verdade, não compreendia ao certo do que se tratava. Esperava apenas um breve resumo do Antigo Testamento. Nem imaginava que estava para viver uma das experiências mais marcantes, profundas, enriquecedoras e transformadoras da minha caminhada com Deus. Achava que seria muito cansativo, mas estava enganado. Quando participei da primeira aula, vi que realmente valia a pena estar lá o ano todo. Entender o mover de Deus nas histórias que desde pequeno eu ouvia e imaginava mudou completamente a minha forma de pensar. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias antigas, mas um registro vivo da fidelidade de Deus. Foi a primeira vez que eu fui tão a fundo na palavra. Escamas caíram dos meus olhos. Foi uma desconstrução do que eu conhecia, para uma construção de quem é. Cada vídeo, cada aula, cada explicação, cada exercício realizado e compartilhado foi um divisor de águas para mim. Despertou o desejo de estudar mais, de olhar para a Bíblia com um coração mais atento, cheio de fé e curiosidade espiritual. Hoje, quando ouço as pregações na igreja, tudo faz muito mais sentido. Consigo conectar os acontecimentos bíblicos ao contexto histórico e compreender de forma profunda a palavra. Passei a entender o contexto de alguns versículos usados em várias ministrações que ouvi ainda jovem. A Bíblia, que antes parecia tão distante em alguns pontos, se tornou viva, clara e real. Conhecer um pouco mais do coração e do caráter do Senhor impactou o meu coração.
Foi no DCH que pela primeira vez me percebi dentro da história. Deus não é apenas o autor da história bíblica, mas o autor da minha história pessoal. Entender que faço parte dessa grande narrativa divina despertou em mim uma fé mais firme, uma visão mais ampla da ação de Deus e uma gratidão profunda. Com o passar das aulas, compreendi que a história bíblica é a manifestação constante de um Deus que nunca deixou de agir. Ele criou o mundo, escolheu se relacionar com o humano e permaneceu com ele em todos os momentos. Guiou Abraão, livrou Israel do Egito, levantou juízes, ungiu reis e enviou profetas. Esteve em meio ao sofrimento do seu povo, tudo para que os seus planos e promessas se cumprissem. Podemos entender hoje que o poder de Deus é real e a obediência é sempre o melhor caminho. Tive vários confrontos pessoais e entendo hoje que o juízo de Deus é por conta da sua misericórdia, pois facilmente nos desviamos do propósito que o Senhor tem para nós. Como é sério deixar o coração endurecer e como é precioso ter um coração ensinável. Deus foi me mostrando que viver as suas promessas passa por abraçar os seus princípios. Deus foi moldando o meu caráter, ajustando o meu coração e me capacitando. Hoje, anseio por um relacionamento, anseio pela presença. Olho para a minha história e vejo claramente que Deus caminhou comigo em cada passo, cada erro, cada acerto, nos dias alegres e nos dias de silêncio, nos vales escuros e nos dias de vitória. Consigo ver que Ele nunca me abandonou, mesmo quando eu não percebi a sua presença. No DCH, fomos incentivados a ser mais ousados, mais tementes, mais obedientes e mais crentes. Criei o hábito de ler a Bíblia, me dispor a orar, a conversar com as pessoas. Aprendi a perdoar mais fácil, entendi que preciso me posicionar, pois sou um instrumento de Deus e que se eu não fizer, Deus levantará outros. Assim como grandes profetas foram levantados para anunciar o que Deus queria ao seu povo, vejo isso nos nossos tempos. O DCH não é somente um curso, mas sim uma ferramenta que o Senhor trouxe ao seu povo para revelar o seu coração. E agora, rumo ao NT 2026. Muito bem. Vamos continuar, então. Quão grande é o nosso Deus, que com seu amor e sua misericórdia conduziu e continua conduzindo a nossa história até o grande dia. A Ele a honra, a glória, a força, a majestade e o poder para todos sempre. Somos imensamente gratos à Igreja Verdade e à sua liderança dedicada, que sempre nos conduz com zelo e fidelidade à palavra, por pertencer ao corpo de Cristo, por fazer parte dessa família maravilhosa, representada pelos pastores Tiago, pastora Dainha, pastora Janete e pastor Erasmo. A pastora Janete, por ser escriba de Deus e transmitir tanto conhecimento com amor e dedicação. Seu conhecimento nos inspira, seu coração é de quem realmente caminha com Deus e é usada por Ele. Com tanta sabedoria e discernimento, desenvolveu esse conteúdo tão rico que abençoou nossas vidas. Pelos ensinamentos do pastor Fred e a professora Keila, que conduziram as aulas de forma clara e transformadora, nos acompanharam com paciência, com amor e dedicação. Cada um, com o seu jeito, trouxe valores enriquecedores para cada um de nós.
E por último, mas não menos importante nessa caminhada, aos nossos grupos. As conversas sobre cada capítulo estudado, o compartilhar das dúvidas, aprendizados e experiências tornou o estudo mais vivo e transformador. Caminhar com pessoas que buscam o mesmo propósito tornou a jornada mais leve e mais rica. Amizades foram criadas, vínculos foram estabelecidos e hoje podemos dizer juntos: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Nossa sincera gratidão. Uau, que coisa maravilhosa, gente. Que fantástico ver aquilo que Deus tem feito na vida de cada um. É tão maravilhoso a gente ver o Senhor realmente caminhando na história. Talvez você está hoje aqui pela primeira vez, talvez você está ouvindo alguns testemunhos aqui e o Senhor já tem movido o teu coração. Quero dizer para você que Deus tem muito para caminhar na sua história. Deus tem muito para fazer na sua vida. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Nós realmente estamos muito gratos a Deus. Estamos gratos ao Senhor pela obra incrível que Ele realizou no nosso meio nesse ano. Por meio de tantas classes, cursos e programas. A gente não quer simplesmente encher você de atividade. A gente quer encher você de Jesus e da sua palavra. Amém? Logo no início do ano, nós tivemos um curso aqui acontecendo, Finanças à Luz da Bíblia, com um número expressivo de alunos. Ergue a mão aí para mim, quem participou? Finanças à Luz da Bíblia, uma boa turma participou neste curso desde o começo do ano. Também nós tivemos aqui, gente, no decorrer do ano, alguns cursos diferentes, alguns cursos bem específicos. Nós tivemos o curso Guerreiros. Cadê a turma do Guerreiros aí? Tem essa turma aí, glória a Deus. Nós agradecemos aos professores, ao Jefferson Becker, o Bequinha, ao Paulo Henrique, por se dedicarem tanto a esse curso Guerreiros, fazerem acontecer esse curso para os homens, realmente uma diferença muito grande na vida de cada um, temos ouvido os testemunhos. Também nós tivemos o curso Experiência do Lar acontecendo, agradecemos as professoras, a Kelly Ralfenstein, a Natália, a Vanessa e a Fátima, por participarem, por ministrarem este curso. Agradecemos também, gente, os professores, o Rodrigo e a Vanessa Saguir, estão aí o Rodrigo e a Vanessa. Agradecemos também o Fabiano e a Jaqueline Zidek, glória a Deus pela vida de vocês. Eles ministraram pela primeira vez aqui o curso Casados para Sempre. Cadê a turma do Casados aí? Dá um tchauzinho para nós aí, glória a Deus. Tiveram até retiro esses dias, que coisa maravilhosa. De todos esses cursos que eu mencionei aqui, Finanças, o Guerreiros, Experiência do Lar, o Casados para Sempre. Fiquem de pé, por favor, pessoal. Fiquem de pé, toda essa turma. Cadê o certificado aí? Dá uma mostra para a turma aí, fiquem de pé. E uma salva de palmas para essa turma maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, que Deus continue abençoando, honrando, enchendo a vida de vocês. E 2026 promete, gente. 2026 promete. Nós estaremos de casa nova, com um lugar mais amplo, com o mesmo coração, o mesmo objetivo de plantar uma verdade no coração das pessoas. Jesus, um ânimo animando-se, cada um de nós animados para prosseguir nessa escalada, as classes, os cursos acontecendo, não para encher a gente só de conhecimento, mas para encher a gente de Jesus. Então se prepare, nós teremos mais salas, mais espaço, mas o mesmo coração e muito mais gente podendo se encher de Jesus em 2026. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, já oramos e já profetizamos a Casa Nova como um lugar também de treinamento e envio para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. E uma boa notícia, olha só, presta atenção, no próximo ano nós teremos todos os cursos da academia acontecendo simultaneamente. Então a gente vai ter Deus Caminha na História, Novo Testamento e História da Igreja. Os dois primeiros,
Deus Caminha na História, o Novo Testamento acontecendo de maneira presencial e o História da Igreja acontecendo no formato online. Então, todos os cursos da academia ao mesmo tempo. E tudo indica que vamos ter turmas muito significativas. Então, fique atento para mais informações ainda nessa noite. Agora, gente, eu quero chamar aqui na frente, pode chegar aqui na frente comigo, todas as equipes e professores, do Fundamento, do Identidade, do Deus Caminha na História, do 30 Semanas. Pode vindo, os professores, todos. Fundamento, Identidade, Deus Caminha na História, 30 Semanas, Guerreiros, Casados para Sempre, Escola Bíblica das Crianças, Experiência do Lar, Mulher Única, talvez tenha algum outro curso que eu não mencionei. Todos os professores, toda a nossa equipe de professores podem chegar até aqui à frente. Todos esses cursos, gente, e vários outros que acontecem, eles fazem parte da nossa base de edificação. A pastora Janete tem liderado com maestria essa base de edificação. Nós somos uma igreja bíblica. Faz parte da nossa cultura. Se você olhar lá naquela parede, está lá escrito cultura. E a maior palavra que tem lá é a palavra bíblica. Nós queremos conhecer a Bíblia, conhecer o coração de Deus. E por isso nós temos tantos cursos e classes, porque nós cremos que Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Nós queremos agradecer, gente, em nome de cada um que aqui está. Nós queremos expressar o nosso mais sincero agradecimento a cada um de vocês. Vocês se doaram muito, vocês doaram com amor, vocês compartilharam da poderosa palavra do Senhor. Vocês semearam na vida de muita gente e vocês vão colher. Vocês vão colher na vida de tantas pessoas que tiveram essas sementes na sua vida plantadas e vão dar muitos frutos para a glória de Deus. Que vocês possam também colher estes frutos daquilo que vocês têm plantado. E eu, como pastor dessa igreja, e em nome de cada aluno aqui, em nome de cada um, eu quero dizer muito, muito obrigado. Aquilo que vocês fizeram vai ter reflexo na eternidade. Eu quero que você, nesse momento, estenda as tuas mãos para cá, e nós vamos orar por estes professores, vamos orar, colocando eles diante do Senhor. Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por cada professor aqui. Muito obrigado, Senhor, por cada um que tem doado o seu tempo, a sua vida, a sua energia, Senhor. Ó Deus, o seu conhecimento, o seu tempo, Senhor, para, ó Deus, plantar sementes de algo que é muito maior, de algo que é muito mais significativo, que é, Senhor, ó Deus, o teu reino. Deus os cumula com toda sorte de bênçãos, os abençoe, assim como as suas casas e as suas famílias. Nós oramos, Senhor, cobrimos cada um e clamamos que o teu Espírito Santo mesmo os direcione, os capacite e os mova, Senhor, na direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para essa turma maravilhosa aqui. Glórias a Deus por isso. Pode ir lá para os seus lugares, gente, fiquem à vontade. Amém, gente. Haja luz. Glória a Deus. Tudo isso aqui existe uma razão, existe um motivo de nós fazermos isso. Nós queremos, como o pastor falou, destacar que dentro da nossa cultura, a coisa mais importante é que essa igreja preza por uma cultura bíblica. E nós temos um texto aí, vou pedir para colocar esse texto. Nós temos aqui um texto de Deuteronômio. Esse livro é o último livro do Pentateuco. Também são as últimas palavras de Moisés. O versículo seguinte, depois desse versículo, Deus está dizendo para ele subir no monte, e lá no monte ele vai ver a terra prometida e ele vai morrer. Já estava avançado em dias. Então é a última fala de Moisés. Ele vai falar toda a lei quando Deus fez uma aliança com o povo. E esse texto diz assim: essas palavras, estava um pouco antes do texto, elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Nós encontramos aqui o resumo de tudo aquilo que Deus deu a Moisés para falar com aquele povo.
deu mandamentos, deu ordenanças. E Ele diz assim, essas palavras não são palavras inúteis. E hoje, em nome de Jesus, eu quero clamar que o Espírito Santo imprima no seu coração. Eu só tenho aqui 10 minutos para pregar, gente, 15 minutos no máximo. Então Deus vai fazer algo aí para você captar isso do coração de Deus, que as palavras, que todas as ordenanças do Senhor, Deus revela seu coração através da Bíblia. A Bíblia é uma carta de Deus aos homens, ela também é o manual do fabricante. Deus nunca intentou nos criar e nos jogar nessa terra e diz assim, agora se vire, agora seja feliz, agora se sustente, agora arruma aí um jeito de você viver em paz. Não, queridos, Deus nos deu ordenanças, é um manual de instruções, foi muito bem escrito, revelando o coração de Deus. Então essas palavras todas das Escrituras, essa cultura bíblica, todos esses cursos que nós vimos aqui, é uma maneira de dizer para você, a palavra de Deus é a sua vida. A palavra de Deus transforma você. A palavra de Deus é a única que pode nos levar à salvação. Alguém precisa de salvação. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, tu sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Ninguém alcança a salvação se não for pela semente da palavra, da Bíblia, daquilo que está ali nela contido. Nós precisamos de direção. A Bíblia diz que o Senhor nos instrui sobre o caminho que devemos seguir. Sobre as suas vistas, Ele nos dá conselhos. Quando nós estamos tristes, abatidos, preocupados, Jesus diz assim, por que vocês andam preocupados? Como aqueles que não têm esperança. Porque Deus está ensinando através da Bíblia, Ele nos ensina a crer. Ele nos ensina a confiar. O pensamento hebraico é muito diferente do pensamento grego, do qual nós somos herdeiros dentro da nossa cultura. O pensamento grego é um pensamento de dualidade. Existe o mundo santo e o mundo profano. Existe a vida secular e a vida sagrada. Então, na mentalidade de hoje, existe um lugar onde a gente vai à igreja, onde a gente segue as coisas de Deus, a gente frequenta um culto, mas a vida lá fora, para a maioria das pessoas, é só a vida. E o pensamento hebraico, quando Deus deu as ordenanças, quando Deus deu os mandamentos, nunca houve essa separação. Quando Deus deu a palavra, ela está ligada diretamente a como nós vivemos a vida. A palavra do Senhor tem conselho para nós em todos os aspectos. O desejo de Deus é claramente expresso nas Escrituras. Não é um conjunto de leis, um código de mandamentos para apenas o seu povo conhecer. Mas o desejo de Deus é que se tornasse uma cultura bíblica. E o que é cultura? Pensa um pouquinho, se você tivesse que dizer. Nós moramos em Marechal Cândido Rondon, nós temos uma cultura alemã aqui. Eu sempre brinco, até hoje, agora, já faz, gente, quase 20 anos que eu moro aqui. Agora eu lembro de levar prato, quando tem alguma confraternização. Porque eu cheguei aqui, tinha essa cultura, cada um leva seu prato. Demorei anos para entrar nessa cultura, mas agora já sou rondonense, eu levo meu prato na confraternização. Ainda esqueço a cadeira, mas eu já levo o prato. Então, cultura é um conjunto de conhecimentos, de crenças, de artes, de leis, de valores e de hábitos que caracterizam um grupo social ou uma sociedade. Isso é aprendido de uma geração para outra, é transmitido através das gerações, através de símbolos e práticas. Isso molda a identidade e o modo de vida de um povo. Isso é cultura. Aqui em Marechal tem uma cultura. O Brasil tem uma cultura. Lá na África eles têm outra cultura. Mas não importa.
todas as nações, tribos, línguas e povos um dia estarão diante do Senhor, do Cordeiro, e já cantam glória ao seu nome. Então não importa qual é a cultura bíblica deve prevalecer em todas essas nações através do povo de Deus. Nós fomos salvos não apenas para ir para o céu, glória a Deus, livres dos nossos pecados, mas principalmente para estabelecer a cultura. Billy Graham, o grande evangelista do século passado, diz que de cada 100 pessoas, uma lê a Bíblia, e 99 leem a vida desse sujeito que leu a Bíblia. E eu sempre tenho bons pensamentos a respeito de vocês, eu vou dizer, vocês são 1 em 100. Amém? Não me deixa mentir. Você lê a Bíblia. As outras pessoas leem você. Então, nós, como povo de Deus, somos responsáveis por viver de tal maneira que as pessoas convivendo conosco entendam como que Deus pensa. Qual é a cultura do céu? Qual é a cultura da Bíblia? O que é que Deus nos instrui? Queridos, ao longo de toda a era, já que o DCH, passa por toda a Bíblia, contextualizando com os principais acontecimentos históricos. Então, os alunos do DCH passam desde a cultura egípcia, depois a cultura babilônica, medo-persa, os gregos, os romanos, por todo o caminho da filosofia, até chegar nos nossos dias. E nós vamos entender na história que todas as vezes que o povo de Deus praticava, honrava a Deus, temia o Senhor, eles prosperavam. E todas as vezes que uma nação deixou os mandamentos do Senhor, deixou o conselho de Deus de lado, ela foi caindo na desgraça, na imoralidade, na violência, na maldade, e assim tantas situações. Queridos, os Estados Unidos da América nasceram com um grupo de crentes lá da Inglaterra. Eles viajaram num navio chamado Mayflower. E eles chegaram e nesse caminho eles fizeram uma declaração. Eles disseram, olha, nós estamos indo para um novo mundo. E o maior perigo lá somos nós mesmos. Somos, de repente, a gente começar a ir bem e esquecer o que nós íamos fazer aqui. Então, eles fizeram um documento, 12 homens, cabeça de todos aqueles peregrinos que vieram. Naquele navio, eles fizeram uma declaração, dizendo que eles fariam tudo para a glória de Deus. E os Estados Unidos da América nasceram deste jeito, para a glória de Deus se tornar uma grande nação. Hoje é sabido que já tem se afastado em tantos aspectos, a palavra de Deus saindo das escolas, a palavra de Deus saindo dos tribunais, a palavra de Deus saindo, e hoje nós vemos a degradação de uma nação que está tomada pelo vício, pela imoralidade, pela violência, pelo racismo, por tantas coisas terríveis. Então, queridos, nós amamos o Brasil, nós amamos a nossa cidade, e você é convidado a trazer essa cultura do céu. A palavra é a vida, queridos, não é simplesmente uma palavra inútil. E se você crê nisso, isso vai tornar um hábito. Nós vamos aqui entregar, eu vou pedir que o pessoal comece a entregar os cartões para vocês. Aqui você vai ter a oportunidade, você receba e continue aqui comigo, depois vai ter um momento que eu vou ler. Por que nós fazemos todos esses cursos? A responsabilidade de você buscar a Deus, conhecer a Deus é cada um. É de cada um, mas nós como família, como igreja, nós incentivamos, movemos, trabalhamos, oportunizamos para que você possa crescer. Ninguém fica nessa igreja e não é constantemente chamado ao crescimento. Você faz uma coisa, você vai ser chamado a outra. Como sempre diz o nosso pastor, não é porque nós queremos encher vocês de compromisso, mas nós acreditamos que a palavra de Deus é a vida, que você realmente vai experimentar o melhor de Deus. Enquanto você recebe aí, deixa eu falar de um texto, a Bíblia diz, não se amolde, não se conforme com este mundo, quer dizer, a cultura do mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. Queridos, a palavra de Deus
deveria ser tão conhecida, que na hora de agir em qualquer aspecto, a gente saiba qual é o pensamento de Deus. Aquilo que a Bíblia diz, não se engane o homem, más companhias corrompem bons costumes. Eu vou parafrasear esta frase aqui para o nosso contexto. Não se engane o homem. Aquilo que você assiste, se não for bom, vai corromper os seus bons costumes. A renovação da mente vem daquilo que nós nos expomos, daquilo que nós lemos, assistimos, conversamos. Você já ouviu que nós somos a média das 5 pessoas que mais nos influenciam. Então, se você tem boas companhias, se você tem pessoas que amam a Jesus, você vai crescer. Você vai chegar cada vez mais próximo dos valores do reino de Deus. Aquilo que nós assistimos está moldando a nossa mente. Então, queridos, nós temos a ilusão de vir à igreja uma vez por semana, talvez, e durante toda a semana sermos pulverizados pelos pensamentos do mundo. Isso não gera em nós a cultura do céu. E então nós temos uma epidemia de crentes preocupados, de crentes com medo da falta, com crentes inseguros a respeito do futuro, temerosos a respeito do futuro, com tantos sofrimentos que a Bíblia nunca intentou que tivéssemos. Estamos lá? A maioria recebeu, gente? Alguém não recebeu ainda? A maioria recebeu. Vou passar rapidinho aqui com vocês. Coloque seu nome de maneira clara, legível, e o seu celular. E em 2026 tem interesse de participar. Deixa eu já avisar você que não significa que você está se comprometendo. Você está manifestando um interesse em participar. Depois, mais para frente, a gente entra em contato e confirma e passa as instruções e as informações necessárias para ver se você quer realmente confirmar aquilo que você escolheu. Deixa eu, antes de falar disso aqui, nós precisamos, a palavra de Deus é a semente de Deus. Se você planta soja, existe alguma possibilidade de colher milho, gente? A semente produz de acordo com a sua espécie. Então, quando nós estudamos a Bíblia para buscar um encontro com Deus, essa é a semente. O que você espera? Um encontro com Deus. Espera encontrar o Senhor, encontrar a salvação, encontrar o perdão dos seus pecados. Quando você faz uma segunda classe, que é a classe identidade, é para aquele que já entregou sua vida a Jesus. E agora ele quer se expor às sementes da palavra para ver agora como é a vida do Filho de Deus. Como a Bíblia espera que eu viva aqui, como um filho de Deus, aprendendo. Olha o processo, renovando a mente. Temos lá embaixo, gente, os últimos 6, começa ali, curso Guerreiros. O pastor comentou aqui, muitos fizeram esse ano. Curso Guerreiros é um curso para homens. Então, se os homens dizem assim, não, eu quero me expor a sementes, porque eu quero frutos na minha casa. Eu quero frutos no meu lar. Eu quero me tornar um homem melhor. Eu quero me tornar um homem segundo a cultura bíblica. Eu quero me tornar um pai melhor, um esposo melhor. Então, você vai se expor a sementes aqui. Tem experiência do lar para as mulheres. O que significa? Eu quero me expor a sementes para frutificar no meu lar. Que eu possa crescer nisso, casados para sempre. Eu quero sementes para o meu casamento. Entendem, queridos? Para cada semente vai produzir. Então, os cursos são isso, é um plantio focado. Você planta aqui um curso, fizemos Finanças à Luz da Bíblia no início do ano. Qual era a semente? Eu quero entender os princípios da Bíblia sobre finanças. Então, estudamos sobre isso. Vocês aprenderam sobre isso, quem fez o curso. Amém? Essa é a ideia de todos os cursos, gente. Então, uma hora você vai fazer não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona.
Então você pode fazer uma coisa de cada vez, alguns podem ser mais, outros temos aqui que são cursos mais longos. Mas vamos lá, classe Fundamento. Se você nunca fez um estudo bíblico e se você deseja conhecer o plano de Deus para a sua vida, deixa eu abrir bem um parênteses aqui. Captei sua atenção? Depois de você nascer nesta terra, a coisa mais importante é você nascer como um filho de Deus. É você receber a sua salvação. Se você está aqui nessa noite e alguém pergunta, você tem certeza que se você morresse hoje, você está salvo? E se você disser, não sei se eu tenho certeza, faça. Aqui são sementes para a salvação. A coisa mais importante para a sua vida, ter certeza de que nós, não importa qual é o momento que o Senhor nos chamar, nós estamos prontos para ir com Ele. É a maior maravilha. Jesus pagou o preço para que a gente pudesse ter vida eterna. E a vida eterna você alcança se expondo a estas sementes. Classe Fundamento vai começar dia 7 de janeiro. Gente, próxima turma, assinala. Classe Identidade, você já fez o fundamento, já nasceu de novo, você já entendeu, agora a minha vida é de Jesus, agora eu quero viver como Jesus, como um filho de Deus. Então você vai aprender agora sobre como é nos vários aspectos da vida. Uma classe maravilhosa, também começa 7 de janeiro. Inspiração, eu estou indo por ordem de datas. O Encontro Inspiração é o segundo encontro da nossa escalada, para quem já fez o imersão. Então, se você fez imersão esse ano, outros anos não fez inspiração, vai lá. São 2 dias, é um retiro. Programa 30 semanas, não preciso nem falar. Vocês viram a turma aqui, vocês viram os testemunhos, um marco na vida de quem fez, o que era antes e o que é depois. Tem abençoado demais na área de cura, na área de libertação, na área de você se enxergar realmente como um filho amado de Deus. História da igreja é o terceiro da academia. Na academia nós temos o DCH, Deus Caminha na História, o Novo Testamento e História da Igreja. História da Igreja é para quem já fez o DCH e o Novo Testamento. Só acontece online. E nós fazemos com alunos de todas as nossas igrejas simultaneamente. Então, está aí. Escola Bíblica para as crianças, já começando dia 1º de abril, tem as datas aí. Se você tem filhos para cima de 8 anos, faça isso. É um investimento, mas pais, valorizem. Os filhos de 8 anos não chegam aqui à igreja sozinhos. Você precisa trazer, você precisa se comprometer. A academia, o DCH. Então, o pastor já falou, teremos os 3 cursos, 1º de abril aqui. Novo Testamento também 1º de abril. Agora passei aqui, os 3 da academia, o 30 semanas. Não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. É muito tempo. São cursos prolongados. Então, ou você escolhe o 30 semanas, ou você escolhe o DCH, vê o que é que Deus fala ao seu coração. Se você já fez o DCH, o NT no caso, não dá para fazer os 2 juntos. Encontro imersão, gente. Eu já fiz o fundamento, fiz até o identidade, mas eu nunca fui no encontro. Encontro imersão, marque aí, você vai ter um tempo com Deus, vocês têm ouvido os testemunhos aqui tão impactantes. Rendição, o nosso 3º encontro da escalada. Se você já fez imersão, o inspiração, marca aí o rendição. E aí os outros eu já comentei. Inclusive seminário de educação de filhos. Então esses não têm data, mas você pode demonstrar interesse aí. Quando tiver a turma, nós entramos em contato. Por fim, servir em algum ministério da igreja. Nós vimos hoje quantas pessoas servindo, quantos ministérios nós temos aqui. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você já se tornou membro aqui, se você realmente decidiu que a sua vida é do Senhor, diz assim, eu quero servir. Em alguma coisa, me coloca aí. É algo muito precioso. E participar de um hub extremamente importante para o nosso crescimento. Há quem diga que para que a gente permaneça firme na fé, nós somos como brasas. E uma brasa sozinha, ela tende a se apagar.
Mas se nós estamos juntos, a Bíblia fala 28 vezes uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Significa que é importante a vida na comunidade. Dentro de um conceito de uma cultura bíblica, queridos, vir à igreja é uma cultura bíblica. Quantos de vocês já assistiram aqueles filmes de 1700, 1800, até início de 1900? O que era comum em todos os vilarejos? Ter uma igreja. A vida das pessoas girava em torno disso. A Bíblia diz para não deixarmos de congregar. A importância de pertencermos a um lugar e de nós sermos ativos. Se os teus filhos tiverem que perguntar, vamos à igreja hoje? Essa pergunta é muito ruim, porque significa que não há um hábito. Às vezes sim, às vezes não. A Bíblia diz, não deixem de congregar. Na nossa geração, nós temos experimentado um fator sociológico que tem tirado a importância de congregar, de estar, de receber a palavra. Queridos, eu quero repetir, isso não é por causa de uma igreja. Isso não é por causa de nós pastores. É porque nós acreditamos que a palavra de Deus é a nossa vida. Quando Deus dá os mandamentos, Ele diz para que tudo te vá bem. Aí nós reclamamos de tantas coisas, mas nós tiramos tão pouco tempo para conhecer o que Deus pensa, para andar no caminho que de antemão o Senhor preparou, Ele revelando o seu coração para o seu povo, de nos abençoar. Então, querido, tenha uma cultura bíblica, tenha o hábito de você vir à igreja todos os domingos. Culto é inegociável. E se você marcou algumas coisas aqui, eu estava falando, 3 coisas nós precisamos para essa brasa. Primeira, ter pelo menos 3 amigos que amem a Jesus, que querem crescer espiritualmente. Tenha os teus melhores amigos, sejam amigos que amem o Senhor. Aí depois, pertencer a um grupo pequeno. É o hub aqui. Pertencer à igreja está grande. Vocês viram aqui, glória a Deus pelo novo lugar. Hoje nós nos apertamos aqui. Mas pertencer a um grupo, não tem mais como os pastores saberem da sua situação, se você está passando por uma necessidade ou não, mas quando você está num pequeno grupo, alguém está orando com você, você tem voz lá, a pessoa vai dizer o que está passando e tem esse grupo. E por fim, se sentir útil. Então é pertencer, é servir em algum ministério. Mas além de tudo isso, para finalizar, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Para finalizar a nossa noite, o meu desejo, o desejo dessa igreja, o desejo de nós como pastores, esse corpo ministerial, é que você desenvolva o hábito de você ler a Bíblia todos os dias. Você crer que ela é a sua vida. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai lendo. O hábito é mais forte que o desejo. O que eu falei? Pensa nisso. Às vezes você diz, eu quero, mas nunca dá. Por quê? Você tem o desejo, mas não tem o hábito. Quando a gente sai com o carro e a gente vai sempre por um mesmo trajeto, você já não se pegou o carro indo para um lugar e você queria ir para o outro e diz, espera aí, onde é que eu estou indo? O hábito é mais forte do que o desejo. Você não fica pensando se você vai escovar o dente ou não, porque você já criou um hábito. Então desafio você a criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Ler uma porção das Escrituras. Ela é a nossa vida. Jesus disse, assim como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta por mim viverá. Jesus é a palavra viva. A Bíblia revela o coração de Deus e o propósito de Deus é nos abençoar. Se coloque em pé. Propósito de Deus é que você tenha uma vida abundante. Propósito do Senhor é que
você tenha uma família abençoada, que você conduza os seus filhos no caminho do Senhor, que você tenha relacionamentos saudáveis, que você não viva segundo o padrão desse mundo, na imoralidade, nos vícios, na perdição, mas que você viva com os olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu por nós, e agora a vida que nós vivemos, não vivemos mais para nós, mas para Ele. Amém, queridos? Quero abençoar a sua vida. Feche os teus olhos por um instante. Senhor Deus, clamamos a Ti, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite. Nós Te amamos, Senhor, celebramos tudo aquilo que aconteceu aqui. Oh Senhor, brote no coração, Senhor, de cada um esse anseio, esse amor por Ti, esse amor pela Tua palavra. E nós profetizamos que essa igreja viverá uma cultura bíblica a ponto de impactar esta cidade, a ponto de muitas pessoas quererem conhecer a Ti, Senhor, pela conduta dos Teus filhos. Oh Deus, transforma-nos, Senhor, traz arrependimento. Se temos vivido de uma maneira, Senhor, a não testemunhar o Teu amor, mas vivido contra testemunho, Senhor, que venha arrependimento. Senhor, profetizamos, Senhor, que essa igreja se levantará para resplandecer nessa cidade. Eu abençoo a vida de cada um que aqui está, no nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar todo mundo a celebrar. Quem está aí com seu canudo, com seu certificado, celebre o Senhor, há motivos para louvá-lo, amém? Depois você deixa isso na cadeira, deixa na sua cadeira. Hoje tenho a certeza que quando dormir, Sozinho, e também cercado, em todo tempo, essa é cultura bíblica. novo pois sei, não serei abalado. Então, enquanto eu viver, você que é filho de Deus, Enquanto eu viver, sempre há razões pra louvar ao Senhor, ó meu ser. Louve ao Senhor, ó meu ser. Louve ao Senhor, ó meu ser. dê uma ordem para sua alma. Louve ao Senhor, ó meu ser. Quando estou alegre ou em meio à dor, Em todo tempo, louvo pois sei, Ele é o que Senhor. reina Senhor. Louvar é uma arma, Louvar é uma arma, é mais que uma é música. mais que um som. Enquanto eu canto, Enxergue. muralhas caem ao chão. Então, Enquanto eu viver, sempre há razões pra louvar ao Senhor, ó meu ser. Louve ao Senhor, ó meu ser. Não me calarei, meu Deus vivo está, pra sempre eu proclamarei. diga, não me... Louve ao Senhor, ó meu ser. Louve ao Senhor, ó meu ser. Louve ao Senhor, ó meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Em todo tempo Ele é digno. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Querido, deixa na sua cadeira. Se você quer levar para casa para pensar, tem que lembrar de trazer em outra ocasião, mas pode deixar aí. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, transbordando
forte, que você seja cheio da palavra e que muitas pessoas nessa semana leiam a sua vida e se aproximem do Senhor, amém? Deus te abençoe, vá, volte, te esperamos na próxima semana. Abrace a pessoa do seu lado.